meus queridos, é o seguinte, estamos aqui hoje de novo com essa criatura aqui, ó. Olá novamente. O Ash do Pokémon. Diegão, peraí, Diegão, vou segurar o microfone com a outra mão para dar o soquinho, porque tem que ter soquinho sempre que a gente inicia vídeo aqui no canal. Diegão, promessa é dívida. A gente falou que ia trazer o vídeo falando sobre o aquário plantado com o SAMP. E a gente tá aqui trazendo o vídeo do aquário plantado com o SAMP. Estamos nós, apresentando mais um aquário. Sem muita enrolação, mas lembrando que Diego Pérez, aquapaisagista, está passando aqui as redes sociais do nosso digníssimo aquapaisagista. E também estamos na Aquário Monster Shop, que também estará passando aqui na tela, o Instagram da Aquário Monster Shop. E os links estarão aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, certo? Vamos lá. Aos poucos você vai perdendo a vergonha, Diego. Pode ficar tranquilo. Talvez. Você está um pouquinho tímido. Sim, sempre. Vamos lá. Diego, primeira coisa e o que mais gera curiosidade das pessoas, o pessoal gosta de ouvir medidas de aquário. Quais são as medidas desse aquário? Cara, esse aquário tem 1,40 m por 50 por 50. Olha aqui olhando pela lateral dele, ó. Vocês terem uma noção. Bacana. E é um aquário tocado por um SAMP, né? Exatamente. E aqui é a parte de retorno do SAMP. E ali é a parte da queda d'água do SAMP. Você pode abrir aqui pra gente rapidinho, só pra mostrar um pouquinho pra gente, pro pessoal. O SAMP é quase do tamanho do aquário. Olha só o tamanho desse bitelo. Ali tem uma primeira zona, como se fosse uma decantação. Depois vem perlon, mídia, e ali a bomba de recalque. É um SAMP bem simples. É um SAMP simples, na verdade. Injeção de CO2, mais né? biologicamente do que qualquer outra. Não utilizam mídias químicas, né? Não, por motivos meio química. óbvios, né? Não dá pra remover muito no Mas maravilha. Basicamente esse SAMP, você sabe as medidas dele de cabeça? Cara, tem algo em torno dos seus 1,10 por 45 por 45. Maravilha. Então, assim, ele tem mais da metade da água do aquário. Bem mais. Então é um sistema bem bruto, né? Por o que nós temos aqui, principalmente de fauna. E o SAMP a gente não tem muito o que mostrar. Essa bomba aí que você está utilizando é uma bomba da Sarlo, né? É uma Sarlo 2700. Bomba 2700 e ali tem o cilindro de CO2, né? Exatamente, é o rapazinho que toca esse aquário. Maravilha. E agora já pode fechar aí pra gente, chega mais perto do aquário, né? E não tinha muito o que mostrar em relação ao SAMP. Não, o SAMP é um SAMP simples. É um SAMP simples, pelão e mídia. Exato, mas pela agora, função biológica do SAMP. Agora, o que mais gera curiosidade na galera é que rola um assunto aí ultimamente que não dá pra ter, ou não é bom ter, aquário plantado com SAMP. Você acha que isso não é válido? Na verdade, vocês podem ver até pela imagem que sim. É viável sim você ter um aquário plantado com SAMP. A questão é que você precisa ter uma injeção de gás carbônico mais elevada devido a essa troca gasosa constante que o SAMP faz. Entendi. Então, assim, é um sistema viável. Geralmente a gente vai aconselhar eles para aquários relativamente grandes, onde você vai precisar de mais de um canister para tocá-lo. Então, se você tem um aquário de maior porte, onde você ia acabar precisando de 2, até mesmo 3 canisters, compensa mais você gastar um pouquinho mais de gás carbônico e trabalhar com um SAMP no seu aquário. Maravilha. Inclusive, o pessoal lá da ADA, que é uma marca japonesa precursora do aquapaisagismo, eles usam bastante SAMP nos aquários deles. Sim, entendi. Então a questão não é que não dá pra ter. É que às vezes, dependendo da situação, é melhor ter um canister, um hang-on, do que ter um SAMP. Para aquários menores acaba sendo uma opção mais viável. Sim. Mas para um aquário grande se faz necessário. Até porque não é tão comum, na verdade não é questão de não ser tão comum, mas é mais comum a gente vê aquários menores assim plantados, né? Exatamente. Ou no máximo daquele tamanho lá, 1 metro de comprimento, como aquele ali tem, né? 1,50, 50, né? 1 metro por 50 por 50. Do que ver um aquário de 1,40, 50, 50. Esse aquário já tem 350 litros, né? Isso, de água. exatamente. É só aqui em cima, fora o que tem no SAMP. Então, basicamente é isso. Não tem muito mistério, muito segredo. Não tem muito segredo, na verdade. Basicamente você vai conseguir tocar esse aquário com uma injeção mais elevada de CO2. Então, sim. Geralmente você vai subir quase 50% a mais do que você iria normalmente para poder compensar essa perda de gás que você vai ter normalmente. Então gasta um pouco mais, né? Exatamente. De CO2. Por isso que se vocês separarem quando a gente abriu lá o SAMP, é um cilindro bem grande. Sim. Justamente em relação à questão de fertilização líquida, por exemplo, vocês pensando também no volume de água que tem total, exatamente, né? No volume total de água. Então a questão seria mais... gasto um pouco maior de fertilização. Exatamente. Como se você estivesse fertilizando 2 aquários em um só, né? Precisamente.
Então é basicamente isso, não tem uma questão de específica de que... Esse, inclusive, é um dos motivos que a gente resolveu trabalhar com plantas um pouco menos exigentes Sim, nesses aquários. sim, até era por isso que eu questão queria de comentar, inclusive, também. trabalhar com uma fertilização um pouco mais magra, trocando principalmente com substrato. A iluminação também não é, assim, tão é uma intensa. luminária boa, né? Uma bela de uma É uma Kihiros. Essa é a série A, né? É a série A2. Tu sabe de cabeça quantos watts tem essa luminária? Vantagem não. Hã? Não sei, vantagem não lembro. Ah, rapaz, que isso, cara. Sério, não lembro. Logo Falei. você. Desculpa. Que isso. Aí não. Mas enfim, eu vou pesquisar e vou botar aqui na tela pra vocês. Mas enfim, tá usando aqui a Kihiros no aquário série A, que comparada com a Kihiros WRGB é uma linha mais inferior, né? É uma linha mais simples, né? Até porque tem menos, tanto potência como também espectros de cor. Sim, entendi perfeitamente. E aqui nós temos plantas de baixa demanda, em sua grande maioria esmagadora aqui, né? Exatamente. Ou não tem plantas de... Cara, a Staurogine pode ser Staurogine considerada? é considerada uma planta um pouco mais exigente, porém, ao mesmo tempo, não é uma das mais exigentes em questões de parâmetros e iluminação. Entendi. Mas basicamente é ela, tem né? as ludvigias glandulosas ali na Aqui no esquerda, cantinho, que né? também não Aqui. conseguem ir bem em setups menos intensos, porém elas vão ter uma coloração mais fraca. Mas do que em fraca, às vezes setups pode demorar um mais pouco mais para crescer também, né? trabalhados. Exatamente. Mas assim, não é algo que vai afetar a saúde da planta em si. Não, não. O que vai mudar é mais a coloração da planta, já que a iluminação é menos intensa, ela não precisa desenvolver aquela tonalidade vermelha para se proteger dos raios da iluminação. Perfeito. E aqui de hardscape, a gente está utilizando Temos raízes raízes retorcidas retorcidas, né? e também madeira fossilizada como pedra. Como é que é? É uma rocha chamada madeira fossilizada. Ó. Essa rocha aqui? É. Sério, eu nunca tinha ouvido falar esse nome. É, madeira fossilizada. Interessante. Olha aqui. E tem realmente um visual diferente, né, Ela é cara? bem diferente, ela é bem Bem bonita. diferente. E fez uma bela de uma elevação aqui desse lado. Aqui na frente, embaixo, não tem substrato fértil, né? Não, aí é somente Só areia. cosmético, né? E o substrato fértil fica para a parte de trás. Fica na parte traseira. Certo? E tá utilizando qual substrato fértil aqui nesse A aquário? gente está utilizando o substrato da Pocket River, é o Pocket System. Então, Que a é gente o- tem é uma nacional base também, né? Uma Nacional, marca nacional. exatamente. Maravilha. Uma base de substrato que é o Pocket Base, que serve para elevação do substrato, além de aeração do solo. Legal. Coberta pelo Pocket Solon, que é o responsável pela nutrição. Maravilha. Inclusive, você tinha comentado comigo que todos os aquários aqui, né? Agora que eu me lembrei. Exatamente, todos os aquários da loja Todos estão aqui, eles sendo são tocados utilizando, com esse né? sistema. Maravilha. E tá tendo um bom resultado aqui nos aquários, né? Pelo Exatamente. visto. Perfeito. Agora, de plantas, aqui, as que estão aderidas aos troncos. Quais plantas temos Cara, a aqui? gente tem algumas Anubias peti, algumas nanas, temos Anubias cofefolia, temos também Microzorum pteropus. As clássicas, né? As são clássicas. plantas mais comuns, principalmente em robistas que querem fazer um low demand, né? Um low tech, como alguns chamam. E temos também aqui uma Bolbitz Reudelote, Que é essa que ainda está terminando de adaptar as folhas. Ela tem um pra- nome popular? Não. Então eu tô confundindo ela com alguma outra planta que é parecida com ela, tipo uma samambaia da Sim, vida. essa samambaia da água, não, essa é a Bolbitz. Parece um pouco. Lembra um pouco. Essa do cantinho aqui, que tem uma moita bem grande. Essa é uma Hygrophila lancia do Takeyoshi. Linda. Na verdade, ela não é a lancia araguaia, porém ela vem como lancia araguaia. Entendi. A gente não sabe dizer exatamente qual que é a variedade específica. Entendi perfeitamente. Aqui, no meio, Temos entre as Echinodoros raízes, né? tenelos. Echinodoros tenelos. Que é bem bonita, diferente essa É planta, uma né? plantinha bem legal. Ela, sob iluminação menos intensa, ela tende a crescer um pouco mais do que em iluminação intensa, onde ela fica bem baixinha. E isso é basicamente porque ela fica procurando iluminação, né? Exatamente. Ela procura uma luz mais lança- forte. Ela lança folhagens maiores para poder justamente alcançar essa iluminação. Então você fez isso de forma proposital, né? Pra que ela justamente Para ela cresça. poder crescer e aparecer atrás desse Rapaz, tronco eu maior. tô ficando bom. Tá ficando bom, é certeza. Daqui a pouco você tá montando a Não quadra. duvide da minha capacidade. Aqui na frente, que planta é essa? A gente tem aí uma bucefalandra, temos algumas Staurogines Uhum. ao lado, temos Cryptocorines. Staurogine tem o seu valor. Né? É uma plantinha bonita, É cara. uma Eu gosto plantinha dessa bacana. planta. Eu gosto dessa planta. Essa daqui é Essa é uma Cryptocorine. Essas são Cryptocorines Wing. Grande, né? Tropica. A Ela, folha é bem grande. Justamente, com iluminação menos intensa, ela tende a ficar com folhas maiores. Entendi. Aqui, essa fininha é Essa é a mesma Echinodoros também. Echinodoros tenalis. Perfeito. E Então ali no canto a gente tem a Ludvigia glandulosa. lá atrás tem outra E espécie atrás de temos Echinodoros, outras Echinodoros. Essas Essa aí especificamente? tem Kleiner Bar. Show de Também bola. estão terminando de adaptar para o meio submerso. Lá atrás também, né? Também Do temos lado. mais algumas. Perfeito. De fauna, bem De variada. fauna né? a gente tem principalmente tetras. Então, Tetra do Congo. temos alguns tetras do Congo. Olha aqui, ó. Que esse cara é bonito. Olha aquele ali, meu irmão. Olha a coloração desse bicho. Esse é um machinho.
Lindo. E dá pra ver nitidamente a diferença entre o macho e a fêmea. A fêmea ela é menos colorida. Bichinho bonito demais. Esse carinha comprido que acabou de aparecer é um Anostomos aqui do Aqui. É um Anostomos gigante. É um parente do, do lápis, peixe né? lápis. É Tem uma dois versão aqui grande. dentro, se eu não me engano, né? Eu acho que sim. Eles Daqui a pouco ele aparece de vira e novo. mexe, aparece. Ele é um do pouquinho meio. tímido, né? Quando tem gente aqui perto do aquário. E é inclusive um bichinho que eu gostei bastante. Assim que ele apareceu, eu quero filmar ele mais Ele é de bem perto. interessante. Ele é algívoro, inclusive. Legal. Né, inclusive eu vi ele... A boca dele é projetada pra cima ou é impressão minha? Ela é projetada pra cima, levemente. É porque eu vi ele comendo a alga por baixo aqui do tronco, tipo, Exatamente. beliscando pra cima. Achei muito maneiro Ele tem um isso. comportamento bem interessante. Por causa Muito disso. legal. Né, aqui nós temos neon cardinal. Temos neon cardinal, temos alguns tetras Tradicional. nordestes que são relativamente novos no hobby. São Eu não mais conheço. novidades. É esse aqui? É esse carinha avermelhado que parece Aqui? um Mato Grosso. É isso. Entendi. Porém, ele ainda difere do Mato Grosso, porque ele não tem aquela mancha típica Sim, do Mato sim, Grosso. Ele, ao mesmo tempo, tem essas manchinhas esbranquiçadas e pretas na dorsal, que lembram um Pristela. Sim. Temos Lembra também o White Fin, né? Isso, exatamente. Lembra bastante. Temos também Tetra Pinguim. Ó. Tetra Pinguim também é bem bonito. É um tetrinha que fica um pouquinho maior já comparado aos outros aqui. Isso. E temos esse Eu acho que ele só Tetra não Red Dwarf. fica, ele só também. não fica maior do que o Tetra do Congo, né? O Tetra Pinguim. Olha, Ou fica o mesmo tamanho, mais ou menos. ele não vai ficar maior do que o Congo, não. O Congo é maiorzinho. Entendi. E o outro que você falou é o? É o Red Dwarf. É Esse esse aqui. tetrinha bem diferentinho ali no meio. Dá um zoom nele. Esse carinha aí. Olha aí. Tetrinha Bonitinho. bem interessante também, diferentinho. Tem uma Vamos ver variedade sempre. bem bacana, então, né? De tetras aqui dentro. De tetras já foram todos, né? Sim, agora acabou. E tem um comedor de algas aqui embaixo. Quem é esse cara aqui? Esse daí é um Parotosynclus. Eu não vou me lembrar exatamente a espécie dele agora. Mas é um Parotosynclus que fica de maior porte. Bonito ele, ele Ele tava é bem aqui. diferente. Tem até, alguns. até quase agora ele tava aqui trabalhando, ó, foi só falar, voltou a trabalhar. Tá detonando Ali algumas tem outra, alguinhas ali. no tronco. Aonde? Ali, ó, camuflado. Então temos Ó. algumas unidades deles aí também. É um Parotosynclus E olha bem aqui legal. o Nanóstomos. Anóstomos. Nanóstomos. Anóstomos. Anóstomos. Exatamente. Nossa, eu falei o gênero do lápis, né? Exatamente. Porque ele realmente parece muito com o peixe lápis. Olha lá. A questão da boca que eu falei, ela realmente é projetada pra cima, né, cara? Sim. Ele é um pouco agitado, então é um pouco difícil de gravar esse cara. E eu vi que tem também alguns otossínclos, né, que ficam meio espalhados por aí. Exatamente. E no momento eu não tô vendo nenhum. Ah, Mas- eles vão fazer aparecer da War Eles das estão lá Graças pro de meio vez em quando. É. das plantas, no meio do matagal lá. E basicamente é isso, né, Diegão? Temos É um aqui no aquário. simples, mas Bonito pra caramba. bem né? bonito. Exato. Muito bonito. Né, não tem plantas assim de altíssima necessidade e demanda por nutrientes, né? E também não está sendo, por mais que seja uma excelente luminária, não é uma luminária tão potente. Olha só filmando o teto da loja. Não é uma luminária tão potente, mas de certa forma é uma boa luminária que está tocando muito bem esse aquário aqui. E é um aquário aqui para provar para o pessoal que é muito mito, né? Essa questão de que não dá para Do ter SAMP, aquário plantado exatamente. com SAMP. Sim. Na verdade, a gente quis mostrar não só essa questão do SAMP, assim como das outras filtragens que a gente falou no outro vídeo, mas também para mostrar para o pessoal como fazer um aquário mais low demand e ao mesmo tempo manter ele com uma visibilidade bem interessante. É, porque para quem, até mesmo para quem é aquarista, mas não entende tanto de plantas, vai olhar para esse aquário aqui e vai falar: nossa, esse aquário é high-tech. Não, ele é bem tranquilo de manter. E ele é bem de boa, né? Bem baixa demanda mesmo. Então é basicamente isso, Diegão. Era o videozão que eu queria fazer pra galera, mais detalhado desse aquário, como prometido pra eles, mostrando essa questão de plantado, de respeito, né, com o SAMP. E tá aí. Diegão em mais uma participação aqui com a gente. É nóis. Lembrando, redes sociais do Diego, cara. Acompanha lá o Diego, ele faz um trabalho sensacional na parte do aquapaisagismo. O cara é competidor, o cara é bem colocado nos campeonatos. A gente tenta. Acompanha o cara lá e também Aquário Monster Shop no Instagram, vai estar passando aqui na tela pra vocês. Vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. É isso, Diegão. Soquinho pra terminar o vídeo. Tamo junto. Tamo junto e até o próximo vídeo.